Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então mais uma aula de física, ondas sonoras, aula 7. Pessoal, então na aula passada nós estávamos vendo então a reflexão de ondas sonoras. Nós vimos ali então a remanescência, que é a persistência auditiva, que é o intervalo de tempo que o som dura para a gente, que é aproximadamente 1/10 de segundo, 0,1 segundos. Tá? E a partir da remanescência, da persistência auditiva, nós definimos então o que era reforço, reverberação e o eco. O reforço acontece quando o som direto e o som refletido chegam praticamente juntos, nós percebemos os dois praticamente juntos. Na reverberação acontece uma coisa muito semelhante ao reforço, tá? Só que o som que é refletido chega um pouquinho depois do som que foi emitido diretamente. Só que ele chega ainda antes, tá, que esse intervalo de tempo, que é o intervalo da remanescência, acabe. Nesse caso ainda, né, os sons se reforçam, mas nós chamamos de reverberação. Nós também temos o caso do eco, né, nesse caso aqui o som que é refletido ele chega depois que o som direto acaba, depois da persistência auditiva. Vamos focar no caso do eco e vamos entender como alguns animais, tá, e algumas tecnologias utilizam a chamada ecolocalização. Então vamos lá, slide 21, reflexão de ondas sonoras, sonar. Então olha só, alguns animais, pessoal, tá, como o morcego, por exemplo, utilizam, tá, ondas sonoras para se localizar e para localizar, né, objetos que eles querem caçar ou querem desviar. Tá? Tanto alguns animais quanto também, né, algumas tecnologias, como por exemplo o sonar de um navio. Como que isso funciona? Então olha só, vamos pegar aqui um morcego, por exemplo. O morcego ele vai emitir uma onda sonora, tá? Essa onda sonora ela vai se propagar, ela vai bater, por exemplo, no inseto que ele quer caçar, tá? E essa onda vai ser refletida. Então vamos supor o seguinte, ele emite um som, tá? E depois de 2 segundos esse som voltou para ele. Com esse intervalo de tempo em que a onda demorou para ir, bater no inseto e voltar, com esse tempo, tá? Ele consegue calcular ali meio que intuitivamente a distância de aonde o inseto se encontra. Beleza? Então ele emite um som, esse som bate no inseto e volta, e com essa distância, tá? E com a interferência aqui das ondas sonoras também que surgem, ele consegue localizar, perceber qual que é a distância que um inseto, né, se encontra dele. É a mesma coisa que um navio, né, que um sonar de um navio faz. Então o navio, por exemplo, ele emite aqui uma onda sonora que ela vai se propagar pela água, bate no chão e volta. Sabendo qual que é a velocidade, né, do som na água, que nós sabemos, é tabelado, beleza? Nós podemos calcular qual que é a distância que o fundo do mar se encontra no navio, beleza? O nome disso, então, é sonar, ecolocalização. Aqui, é claro, né, um caso inicial, porque tanto os navios como o ultrassom e os morcegos, eles utilizam aqui mais coisas além, né, do que calcular apenas distâncias. Eles conseguem perceber se o inseto está se aproximando, se o chão está se aproximando, se as coisas estão se movimentando ou não. Mas para nós aqui ainda, né, é um assunto de introdução. Uma coisa importante, pessoal, é que para que o morcego consiga localizar, né, consiga saber aonde se encontra o inseto, é importante que a onda sonora que ele emite, ela tem que ter um comprimento de onda comparável, tá, ao inseto que ele quer caçar. Então ele vai emitir um som. Se o comprimento de onda for muito maior que o inseto, ele não vai saber exatamente aonde vai estar o inseto. É o seguinte, é como se a onda sonora, né, ela tivesse aqui uma régua, beleza? E aqui, né, os centímetros da régua fossem calibrados de acordo com o comprimento de onda. Beleza? Se ele quer caçar um inseto que tem centímetros, então ele tem que emitir ondas sonoras que têm o tamanho de centímetros. Ele tem que medir as coisas em centímetros. Se ele quisesse caçar alguma coisa que tem o tamanho de milímetros, ele teria que calibrar a régua dele para milímetros. Ele teria que emitir ondas sonoras, né, que têm o tamanho de milímetros. Beleza? E o seguinte, quanto será que vale ali o comprimento de onda sonora emitido por um morcego, por exemplo? O morcego ele emite ondas sonoras na ordem de grandeza, tá, de 100.000 Hz. Então, 100.000 Hz. Ondas sonoras que vibram 100.000 vezes por segundo.
tá? É muito grande a frequência. Se nós fôssemos pegar, né, uma emissão um pouco menor que 100 mil, né, na casa de 60 mil Hz, qual será que é o comprimento de onda dessa onda sonora emitida por um morcego? Se a gente for fazer o cálculo, considerando que a onda sonora está se propagando no ar, tá, onde a velocidade é 340 metros por segundo, nós podemos calcular, tá, que o comprimento de onda dessa onda com 60 mil Hz vale 5 milímetros. Então a régua do morcego, né, ali a capacidade de localizar um objeto, está na faixa, né, nesse caso aqui, de 5 milímetros. É bem pequeno. Ele consegue, inclusive, então, ali, localizar mais ou menos uma barata ou um inseto pequeno. Beleza? Então aí, sonar. E isso, pessoal, também é a técnica utilizada no ultrassom. Quando uma mulher, né, engravida, ela vai lá, né, ver o bebê, fazer o pré-natal, ver como que está o bebê, o médico utiliza, né, uma das técnicas é o ultrassom. E o ultrassom é uma espécie de sonar. Tá? Uma espécie de sonar. Aqui eu tenho, então, vários, né, GIFs animados de ultrassom de bebês. E é uma técnica praticamente igual à do morcego e do navio. Só que nessa técnica se utiliza aqui o ultrassom. Tá? O que é o ultrassom mesmo? São sons que têm frequências maiores que a frequência que nós escutamos. São sons com frequências muito altas. O que o médico faz então? O médico pega o aparelho, coloca esse aparelho, por exemplo, na barriga da mulher, tá? Ou pode colocar na barriga de um homem para ver ali o ultrassom do fígado, o ultrassom do intestino e assim por diante. Tá? E esse aparelho vai emitir então ultrassom, vai emitir sons com frequências muito altas. Esses sons, eles vão se propagar dentro do corpo da gente. Olha que bacana. Imagine que eu tenho aqui o aparelho do médico e esse aparelho emitiu então sons, tá? Cada vez que o som ele chega numa interface, né, numa divisão entre um tecido e outro, tá? Por exemplo, ele chega ali num tecido que é o músculo, ele chega na divisão do músculo com o osso. Na hora que esse som chega nessa divisão, imagine que eu tenho então 100% do som chegando na divisão entre músculo e osso. Parte desse som é transmitido para o osso, parte é refletido. Sabendo-se disso, tá, o aparelho é todo informatizado, ele faz um cálculo, né? Ele calcula qual que é a distância que o osso se encontra do aparelho, tá? E com a porcentagem de onda que voltou, ele consegue saber se realmente é um osso, né, ou é uma outra coisa. Tá? Como assim, professor? Por exemplo, né, se o aparelho recebe 43% de volta da onda que ele emitiu, ele sabe que é um osso. Tá? Se ele recebesse apenas 1,1%, o aparelho ele diria que é gordura, porque a gordura absorve muito mais, né, o ultrassom do que o osso. Então, com o tempo da demora da onda, né, em ir e voltar, e com a porcentagem de onda que volta, o aparelho consegue calcular se o tecido que nós temos lá dentro é osso, é gordura, é músculo ou é ar. Beleza? Com isso, consegue-se fazer um diagnóstico. Você vai lá, faz o ultrassom do teu fígado e você percebe que tem muita gordura, você tem gordura no fígado. Beleza? E com essas também visualizações nós conseguimos perceber ali o bebê, né? Temos ali o osso, temos o coração pulsando aqui, ó. E vocês conseguem ver aqui, ó. Nós temos o coração pulsando, né? O bebezinho dentro da barriga ali, ó. Olha que coisa linda, hein? A vida surgindo, né? Ali o coração pulsando, o bebezinho aqui abrindo a boca. Olha que coisa maravilhosa, né? Tudo isso aqui é a aplicação da física do ultrassom. Beleza? Uma outra coisa que nós temos também, além da reflexão sonora, que nos permite então uma vasta aplicação, nós temos o outro caso que já vimos, que é a difração do som. A difração é quando o som ele contorna então objetos, né? Ele consegue contornar obstáculos. Uma coisa que nós verificamos lá é que para que a difração ocorra, para que eu consiga contornar os objetos, né, o comprimento de onda ele tem que ser parecido com o tamanho do objeto que se quer contornar. É muito parecido com o caso do morcego. Para que o morcego consiga calcular aonde está a barata, né, o comprimento de onda que ele emite tem que ser parecido com a barata. A mesma coisa na difração. Para que o som difrate, eu tenho que ter um comprimento de onda parecido com o do objeto que eu quero contornar. E aí o seguinte, né? Os sons que o ser humano percebe estão na faixa de 20 Hz até 20 mil Hz. Que comprimentos de ondas, tá,
nós temos no caso dos sons que o ser humano escuta. Se eu for considerar que o som está se propagando no ar, tá, e for aplicar a formulinha da vovó lambeu a ferida, nós conseguimos calcular que o som que tem o maior comprimento de onda que nós percebemos tem um comprimento de onda de 17 metros. E o som que tem o menor comprimento de onda que nós escutamos tem um tamanho de 1,7 centímetros. Então, os sons que nós escutamos, né, que são os sons por definição, eles conseguem ali difratar, né, contornar objetos que variam desde 17 metros até 1,7 centímetros. Uma outra coisa que a onda sonora pode fazer é a refração. Ela consegue também refratar. O que era a refração mesmo? A refração é a transmissão. É quando o som ele passa de um meio para o outro. Refração é um nome um pouco diferente para a transmissão. Para o som, isso não é tanto aplicado. Né? Para a parte de onda luminosa, sim, mas para o som não é tão aplicado assim. Tem um caso onde isso acontece, que é na praia, né? No caso, por exemplo, de um dia quente na praia, nós temos, por exemplo, perto da areia, um ar muito quente e longe da areia o ar um pouquinho mais fresco. Nesse caso, nós podemos aproximar, né, o ar fresco e o ar quente como se fossem dois meios diferentes. E na hora que uma pessoa, né, ela fala no ar fresco e esse som, né, que começou no ar fresco, ele vem para o ar quente, ele sofre uma refração. Ele desvia, essa que é a ideia. Tá? Na hora que ele transmite de um meio para o outro, ele se desvia. Tá? E nesse caso, o que pode acontecer é que a pessoa, né, imagina que é uma mulher chamando o esposo, o marido dela, o amigo dela, tá? E na hora que ela fala, ocorre a difração do ar fresco para o ar quente, o ar é desviado, o som é desviado e a pessoa que está no ar quente, por exemplo, pode não escutar. Um outro efeito muito importante envolvendo ondas sonoras é o efeito Doppler. O que será que é o bendito do efeito Doppler? Pega aqui, siga o cursor do mouse, né, e pega essa figurinha aqui que eu tenho um ponto vermelho no centro, beleza? O GIF animado. E essa figurinha vermelha está emitindo ondas aqui circulares. Esse caso aqui é o exemplo de uma fonte sonora parada, está emitindo aqui vários sons. Tá? Cada pulsar dessa de onda aqui circular é um som que esse ponto emite. Beleza? Então, eu tenho aqui uma fonte sonora em repouso, ela está emitindo aqui frentes de ondas circulares, beleza? Que são representações do som que ela está emitindo. Beleza? Então, se eu tenho outra pessoa aqui do lado, ela vai perceber, né, essas várias frentes de onda chegando e vai perceber o som que essa pessoa emite. Beleza? Lembrando que a distância entre duas frentes de ondas são o quê? O comprimento de onda. Beleza? Então tem uma pessoa aqui emitindo som com um certo comprimento de onda. E essa pessoa, né, essa fonte de onda sonora, ela está parada. Uma coisa interessante acontece, né, quando essa fonte que ela está parada, ela começa a se movimentar. Como é o caso desse outro GIF animado aqui. Olha a loucura que acontece, pessoal. Quando a fonte sonora que está parada, ela começa a se movimentar. Tá? Ela começa, por exemplo, a se movimentar para a direita. Se eu for perceber, tá, na frente da minha fonte de onda sonora, né, as frentes de onda, elas fazem o quê? Elas ficam uma, né, mais próxima da outra. Pega a frente de onda aqui na frente, aqui, ó, elas estão se aproximando. Tá? E as frentes de ondas que estão aqui atrás, elas estão o quê? Se afastando. Beleza? Então aqui eu tenho uma fonte de onda sonora parada, emitindo aqui diversas ondas, né, com comprimentos de ondas fixos. Beleza? Que é a distância entre duas frentes de onda. Quando essa fonte de onda sonora se movimenta, tá? Há uma aproximação das frentes de ondas na frente da onda sonora e um afastamento das frentes de onda atrás da onda sonora. Beleza? Ah, professor, mas o que isso vai implicar? O que isso significa? O pessoal utiliza isso, pessoal, para descobrir se alguma coisa está se aproximando ou se afastando de você. O morcego, por exemplo, utiliza o som para localizar os objetos, mas ele utiliza o efeito Doppler para saber se o objeto está se afastando ou se aproximando dele. Tá? Porque se o objeto está se afastando dele, tá, ele vai perceber uma frequência diferente. Se está se aproximando, ele vai perceber uma frequência também diferente. Porque eu tenho aqui o aproximar e eu tenho aqui o afastar das frentes de onda. Beleza? Isso também pode ser aplicado, por exemplo, no ecocardiograma, que é ali o ultrassom
tá? Também sendo aplicado com o efeito Doppler. Como que o pessoal consegue fazer isso? Saber se o sangue está indo para uma direção ou para outra? Tá? É um ultrassom, então o som vai lá no sangue, bate e volta, beleza? Eles calculam então onde está o sangue através da distância, né, do tempo em que o som demora para ir e voltar. E uma outra variável que o pessoal considera é também a frequência. Se a frequência mudar, isso vai significar ou que o sangue está se afastando ou está se aproximando. Porque se eu tenho aproximação de uma fonte, há mudança de frequência. Se eu tenho afastamento da fonte, eu tenho também uma mudança de frequência. A gente pode perceber muito isso no dia a dia quando aqueles carros que têm um som muito alto passam pela gente. Já perceberam que quando um carro com som alto passa pela gente muito rápido, o que vai acontecer? Na hora que o carro se afasta, você percebe que o som muda um pouco. Tá? Há uma mudança do som. E essa mudança do som é porque o carro, ele está se aproximando ou se afastando de você. Tá? Com o aproximar, eu mudo a frequência. E com o afastar, eu também mudo a frequência. E isso é o efeito Doppler. Eu mudo a frequência da onda através da aproximação ou do afastamento de uma fonte de onda sonora. Beleza? Pessoal, é uma coisa muito interessante isso, mas dá trabalho para resolver. Porque aqui eu coloquei para vocês inicialmente, tá, apenas o movimento da fonte sonora. Eu tinha uma fonte sonora em repouso e ela começou a se movimentar. Tá? Então o movimento que está acontecendo aqui é o movimento da fonte sonora. Mas eu também posso ter o movimento não da fonte sonora, o movimento também da pessoa que está escutando o som. E eu posso ter a combinação do movimento da fonte sonora junto com a pessoa, o objeto que escuta o som. Aí as coisas podem ficar bem complicadas. E para resolver a vida da gente, o pessoal tem uma formulinha por efeito Doppler, tá? Que calcula aqui qual que vai ser a mudança de frequência, tá, quando eu tenho o efeito Doppler. Essa formulinha aqui ela envolve várias coisas. Tá? A velocidade do observador, da pessoa que escuta o som, a velocidade da fonte da pessoa que emite o som, vai envolver se a pessoa está se afastando ou está se aproximando da fonte ou do observador, assim por diante. E uma formulinha bem complicadinha, tá? Que envolve ali um tempo maior para a gente poder ver. A ideia aqui é que vocês saibam que existe esse tipo de coisa e que vocês depois, quando forem estudar para o vestibular, vocês já saibam do que estão falando, beleza? Efeito Doppler, então, mudança de frequência da onda devido ao movimento, beleza? Assim eu consigo, além de localizar as coisas pela reflexão, eu também consigo saber se as coisas estão se afastando ou se aproximando de mim através da mudança de frequência. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Ótima semana para vocês, passar bem e até mais. Valeu!